Capítulo 1. A verdade sob a pele. A vida de Helena Vasconcelos sempre foi um exemplo de perfeição meticulosamente construída. CEO de uma das maiores empresas do ramo farmacêutico do país, ela desfrutava de um prestígio inalcançável para a maioria das pessoas. Sua agenda era repleta de reuniões estratégicas, eventos beneficentes e viagens internacionais. O nome Helena Vasconcelos era sinônimo de inovação, competência e influência. No entanto, tudo o que ela acreditava ser a verdade começaria a se desfazer naquele dia, como uma pintura antiga cujas camadas começavam a descascar, revelando algo inesperado por baixo. Naquela manhã, o sol entrava através das janelas de vidro de sua cobertura em São Paulo. Ela estava revisando relatórios de desempenho trimestral quando recebeu um e-mail inesperado. O assunto era simples: precisamos conversar sobre sua vida. O remetente era um endereço desconhecido. Normalmente, sua equipe de segurança digital filtraria mensagens assim, mas algo naquela frase curta a deixou inquieta. Helena hesitou por um instante antes de abrir o e-mail. Dentro, um único parágrafo. Você não é quem pensa que é. Eu sei a verdade sobre sua origem. E se quiser saber também, nos encontramos amanhã, às 21 horas, no Café Mirante. Vá sozinha. Seu coração acelerou. Ela releu a mensagem algumas vezes, tentando encontrar alguma pista que indicasse uma brincadeira de mau gosto. Mas não havia nada. Apenas uma sensação incômoda de que alguém, em algum lugar, sabia algo que ela desconhecia sobre si mesma. Decidiu não mencionar a mensagem a ninguém. Passou o dia tentando se convencer de que era uma farsa, uma tentativa de golpe ou chantagem. Mas, à medida que as horas avançavam, a dúvida plantava suas raízes em sua mente. E se houvesse algo que realmente precisasse saber? Na noite seguinte, Helena dirigiu-se ao Café Mirante. Era um lugar discreto, pouco movimentado àquela hora. Ela escolheu uma mesa afastada e esperou. Os minutos passaram lentamente, e sua paciência começou a se esgotar. Mas então, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes sentou-se à sua frente. Seu olhar era intenso, como se já a conhecesse há muito tempo. Sem rodeios, a mulher disse que o nome dela era Lúcia e que havia algo que Helena precisava ouvir. Com um tom grave, explicou que sua vida era baseada em uma mentira. Helena não era filha biológica de seus pais. Na verdade, sua história de origem era muito mais obscura do que ela poderia imaginar. Lúcia revelou que a família Vasconcelos a havia adotado secretamente após um evento trágico, algo que nunca fora revelado nem mesmo em documentos oficiais. A mente de Helena girava. Era impossível. Sua infância fora cercada de amor e estabilidade. Como algo assim poderia ter sido escondido dela por tanto tempo? Antes que pudesse formular uma resposta, Lúcia deslizou um envelope pardo sobre a mesa e se levantou, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Dentro do envelope, havia fotos antigas e documentos que confirmavam tudo o que Lúcia dissera. Helena viu uma foto de um bebê, ela mesma, nos braços de uma mulher desconhecida. Um nome que nunca ouvirá antes constava em uma certidão de nascimento desgastada pelo tempo. Seu verdadeiro nome de batismo não era Helena Vasconcelos. Seu mundo perfeito desmoronava ali, naquele café silencioso. Capítulo 2. Ecos do passado. Helena segurava o envelope entre os dedos, sentindo a textura áspera do papel envelhecido. Seus olhos percorriam as fotos antigas e os documentos amarelados que continham verdades impossíveis de ignorar. A mulher nas imagens era estranha para ela, mas o bebê nos braços daquela desconhecida era inegavelmente ela mesma. O café ao seu redor parecia um cenário distante, como se estivesse mergulhada em outra realidade. O aroma do café quente e o murmúrio discreto das poucas pessoas no ambiente tornavam-se ruídos irrelevantes diante da única questão que agora ecoava em sua mente: quem era ela de verdade? Lúcia havia desaparecido tão rápido quanto chegará. Não deixará mais explicações, apenas aqueles fragmentos de um passado que Helena jamais soubera existir. Na volta para casa, dirigiu sem prestar atenção às ruas iluminadas de São Paulo. Sua mente revirava possibilidades. Seus pais sempre foram amorosos, protetores, cuidadosos.
Não havia espaço para dúvidas ou lacunas na história que sempre lhe contaram. Mas agora, uma parte dela começava a questionar cada memória. Ao chegar à cobertura, Helena caminhou até o bar da sala e serviu-se de uma dose de uísque, algo que raramente fazia. Sentou-se no sofá e espalhou o conteúdo do envelope sobre a mesa de vidro. Começou a examinar cada item com mais atenção. Havia uma certidão de nascimento diferente da que conhecia. O nome que constava ali era Isabela Martins de Souza, filha de Ana Martins de Souza. O nome soava distante, quase estrangeiro para ela. Quem era essa mulher? Por que nunca ouvirá falar dela? No verso de uma das fotos, uma data estava rabiscada, 12 de outubro de 1982. O ano de seu nascimento. Mas em outra imagem, onde uma mulher de olhar cansado segurava um bebê envolto em um cobertor azul, uma anotação em caneta vermelha dizia: perdida para sempre. As palavras eram como um soco em seu estômago. Perdida? Como assim? A noite passou sem que Helena pegasse no sono. Revirou arquivos antigos, procurou nos documentos de sua empresa e até ligou para seu advogado, pedindo acesso imediato à sua certidão de nascimento oficial. Não havia nada em comum nos registros digitais. Mas os papéis antigos no envelope contavam uma história diferente. No dia seguinte, decidiu visitar a única fonte que poderia esclarecer suas dúvidas: seus pais. Ao chegar à mansão dos Vasconcelos, foi recebida pelo olhar preocupado de sua mãe, Beatriz, que percebeu de imediato que algo não estava certo. Seu pai, Gustavo, estava no escritório, como sempre, revisando contratos. Sentaram-se na ampla sala de estar, onde móveis sofisticados e obras de arte decoravam o ambiente. Aquele sempre fora um lugar de conforto para Helena, mas agora sentia-se uma intrusa. Ela não perdeu tempo. Disse que precisava entender algo sobre seu passado, algo que nunca lhe foi contado. Retirou o envelope de sua bolsa e o colocou sobre a mesa, observando a reação da mãe. Beatriz empalideceu. Seus dedos tremiam quando pegaram uma das fotos. Gustavo, que raramente demonstrava emoção, fechou os olhos por um longo momento antes de finalmente dizer que Helena não deveria se preocupar com aquilo. Mas ela não aceitaria respostas vagas. Foi então que Beatriz começou a chorar. Entre soluços, confessou que nunca quis esconder a verdade, mas que fizeram isso para protegê-la. Que ela não era filha biológica deles, mas que isso nunca importou. Helena sentiu um nó na garganta. Perguntou quem era Ana Martins de Souza e por que sua história foi apagada. Seu pai hesitou. Então, como se um peso o esmagasse, revelou: Ana era uma mulher em desespero, e Helena, ou melhor, Isabela, não deveria ter sobrevivido. Essas palavras gelaram Helena até os ossos. Como assim? O que realmente aconteceu naquela época? As respostas estavam próximas, mas ela sentia que ainda não estava pronta para ouvi-las. Gancho para o próximo capítulo. Helena descobre que sua adoção não foi convencional e que sua mãe biológica desapareceu sob circunstâncias suspeitas. Determinada a encontrar a verdade, ela inicia uma investigação, mas quanto mais se aproxima, mais percebe que há forças trabalhando para manter esse segredo enterrado. Capítulo 3. Rastros de um nome esquecido. O silêncio na sala dos Vasconcelos era sufocante. Beatriz enxugava as lágrimas discretamente, enquanto Gustavo mantinha os olhos fixos na mesa, como se evitar o olhar de Helena fosse o único escudo que lhe restava. A revelação de que sua adoção não fora convencional já era perturbadora, mas havia algo ainda mais sombrio por trás das palavras ditas por seu pai. Helena tentou manter o controle, mas sentia-se uma estranha dentro daquela casa que sempre fora seu lar. O peso da dúvida era esmagador. Seu nome verdadeiro não era Helena Vasconcelos. Ela havia sido outra pessoa antes de ser trazida para essa família. Respirando fundo, forçou-se a perguntar: o que aconteceu com Ana Martins de Souza? Beatriz hesitou, lançando um olhar suplicante para o marido, como se pedisse permissão para falar. Mas Gustavo apenas fechou os olhos, resignado. A resposta veio em um sussurro carregado de medo: Ana desapareceu. O coração de Helena acelerou. Desapareceu? Como assim? Beatriz explicou, com a voz trêmula, que Ana era uma jovem solitária, sem família conhecida,
que apareceu em um hospital no interior de São Paulo para dar à luz. Tinha poucos pertences e nenhuma identificação. Depois do parto, ficou internada por algumas semanas devido a complicações. Durante esse tempo, foi persuadida a entregar a criança para adoção. Mas algo mudou. Certa noite, Ana fugiu do hospital, deixando para trás apenas um bilhete enigmático: "Eles querem minha filha. Não posso deixar." A menção a eles fez um arrepio percorrer a espinha de Helena. Quem eram essas pessoas? Poucos dias depois, um casal influente, os Vasconcelos, recebeu um chamado. Havia um bebê abandonado, sem ninguém que reivindicasse sua guarda. Um advogado poderoso cuidou da papelada, garantindo que a adoção ocorresse sem rastros. Mas Ana nunca mais foi vista. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Nada disso fazia sentido. Sua mãe biológica desapareceu misteriosamente, e sua adoção foi feita nos bastidores, sem os trâmites convencionais. Algo estava muito errado nessa história. Levantou-se da poltrona, pegou o envelope com os documentos e caminhou até a porta. Precisava de respostas. Beatriz tentou segurá-la, suplicando para que deixasse o passado enterrado. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Ela não era do tipo que aceitava verdades incompletas. Saindo da mansão, ligou para seu contato mais confiável, Arthur Mendes, um ex-investigador particular que agora trabalhava com segurança empresarial. Ele era um homem experiente, com acesso a informações que nem mesmo a polícia conseguiria obter. Marcou um encontro para a manhã seguinte. Precisava que ele descobrisse tudo sobre Ana Martins de Souza. Quem era ela? Para onde foi? O que realmente aconteceu no hospital? Naquela noite, Helena não dormiu. Pela primeira vez na vida, sua própria identidade era uma incógnita. Gancho para o próximo capítulo. Arthur Mendes descobre uma pista sobre Ana Martins de Souza. O hospital onde ela teve Helena sofreu um incêndio misterioso pouco tempo depois do desaparecimento da mulher. Além disso, há registros de que Ana tem um histórico ligado a um nome perigoso. Mas alguém não quer que essa investigação continue. Capítulo 4. As sombras do passado. A manhã seguinte amanheceu nublada, como se o próprio céu refletisse a inquietação dentro de Helena. O encontro com Arthur Mendes estava marcado para as 9 horas em um café discreto na região central de São Paulo. Ela saiu cedo de casa, mas sua mente estava longe das ruas movimentadas e do trânsito matinal. Tudo o que conseguia pensar era no nome que agora assombrava sua existência: Ana Martins de Souza. Quando chegou ao local combinado, Arthur já estava esperando. Ele era um homem de expressão séria, com cabelos grisalhos que denunciavam sua longa experiência. Carregava um laptop e uma pasta de documentos, demonstrando que já havia feito algum progresso na investigação. Sem rodeios, ele começou a expor suas descobertas. O hospital onde Ana deu à luz não existia mais. Ele havia sido destruído por um incêndio misterioso apenas 3 meses após o desaparecimento dela. Nenhum registro oficial apontava a causa do fogo, mas havia indícios de que documentos foram perdidos no incidente. Helena sentiu um calafrio. Era como se alguém estivesse apagando qualquer rastro do passado de Ana. Mas Arthur foi além. Usando fontes confidenciais, descobriu que Ana não era uma mulher qualquer. Antes de engravidar, ela estava envolvida com um homem chamado Vicente Alencar, um nome que fez o sangue de Helena gelar. Vicente Alencar era conhecido no submundo por suas conexões com o crime organizado. Ele havia desaparecido há mais de 40 anos, mas sua história era envolta em mistério. Alguns acreditavam que ele trabalhava para uma organização secreta que manipulava empresas e políticos nos bastidores. Outros diziam que ele foi morto por saber demais. A questão era, qual a relação de Ana com esse homem? Helena começou a compreender que sua adoção não foi um ato de bondade isolado. Havia algo maior por trás dessa história, algo que envolvia poder, segredos e, possivelmente, crimes encobertos. Antes que pudessem continuar a conversa, Arthur recebeu uma mensagem. Seu rosto se fechou em preocupação. Alguém os estava vigiando. Olhou discretamente pela janela do café e viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Não era uma coincidência.
Helena percebeu o olhar tenso de Arthur e soube que estavam pisando em terreno perigoso. Se alguém estava tentando silenciá-los, significava que estavam no caminho certo. Ela respirou fundo. Não importava o perigo. Ela iria até o fim. Gancho para o próximo capítulo. Helena e Arthur descobrem que alguém está tentando impedir que a verdade venha à tona. Uma tentativa de intimidação ocorre, deixando claro que a investigação não será fácil. Mas uma pista inesperada surge, levando Helena para um novo destino, uma cidade pequena onde Ana foi vista pela última vez. Capítulo 5. O nome esquecido. O vento frio soprava contra o rosto de Helena enquanto ela dirigia para o interior do estado, seguindo as coordenadas enviadas por Arthur. O nome da cidade não significava nada para ela. São Bento das Pedras, um lugar pequeno, isolado, onde o tempo parecia andar mais devagar. Segundo a investigação de Arthur, Ana Martins de Souza foi vista pela última vez ali, pouco antes de desaparecer para sempre. Os poucos registros indicavam que ela trabalhará como atendente em uma pousada modesta nos arredores da cidade, um refúgio para viajantes que buscavam tranquilidade longe dos grandes centros urbanos. Helena chegou ao local ao entardecer. A pousada era uma construção simples, de madeira escura, cercada por uma vasta área de mata. O ar tinha um cheiro de terra molhada, e o silêncio ali era quase absoluto. Ao entrar, foi recebida por uma mulher idosa chamada Dona Célia, a proprietária do estabelecimento. Seu olhar analisou Helena com curiosidade, mas sem hostilidade. Quando Helena mencionou o nome Ana Martins de Souza, a expressão da mulher mudou. Uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto, seguida de uma hesitação inquietante. Dona Célia olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Depois, pediu que Helena a acompanhasse até um pequeno escritório nos fundos da pousada. Lá dentro, o ambiente era aconchegante, mas carregado de memórias. Dona Célia pegou uma caixa de madeira antiga e a abriu, revelando uma coleção de papéis, fotos e pequenos pertences pessoais. Com a voz baixa, ela contou que Ana chegou à cidade desesperada. Estava fugindo de alguém, embora nunca tenha revelado exatamente de quem. Durante meses, viveu ali, trabalhando na pousada, sempre discreta, sempre assustada. Mas então, em uma noite chuvosa, Ana desapareceu. Ela saiu sem levar nada consigo. Nenhuma roupa, nenhum documento. Como se tivesse evaporado. O que mais intrigava Helena era o fato de que ninguém nunca veio procurá-la. Nenhuma autoridade, nenhum parente. Era como se Ana nunca tivesse existido. Dona Célia hesitou antes de entregar a última peça do mistério, uma carta antiga, escrita por Ana, mas nunca enviada. Helena abriu o envelope com dedos trêmulos. O papel estava amarelado pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. Se alguém encontrar esta carta, saiba que tentei proteger minha filha. Eles não podem saber que ela ainda está viva. Se eu desaparecer, foi porque finalmente me encontraram. O coração de Helena disparou. Quem eram eles? O que Ana sabia que a tornou um alvo? Antes que pudesse processar tudo, um barulho lá fora fez estremecer. Um carro preto havia estacionado do outro lado da rua. Alguém a seguiu até ali. Gancho para o próximo capítulo. Helena percebe que sua investigação está sendo monitorada. Alguém quer impedi-la de descobrir a verdade sobre sua mãe biológica. Mas dentro da pousada, ela encontra um nome anotado na parte de trás da carta de Ana, um nome que pode ser a chave para desvendar tudo. Capítulo 6. O nome que não devia ser dito. Helena manteve a respiração controlada enquanto olhava pela fresta da cortina. O carro preto estacionado do outro lado da rua parecia um aviso silencioso de que alguém estava acompanhando seus passos. Seu coração batia forte, mas ela sabia que ceder ao medo não era uma opção. Dona Célia percebeu sua inquietação e, sem dizer nada, fechou as cortinas com um gesto discreto. Em seguida, apontou para a caixa de madeira sobre a mesa, sugerindo que Helena continuasse explorando o que havia dentro. Com dedos hesitantes, Helena remexeu os papéis antigos até encontrar uma folha dobrada várias vezes, escondida sob fotos amareladas pelo tempo. Ao abri-la, viu um nome escrito com pressa, quase rabiscado. Vicente Alencar.
Era o mesmo nome que Arthur Mendes descobrira em sua investigação. O homem misterioso, envolvido com o crime organizado, desaparecido há décadas. Mas abaixo do nome, havia algo ainda mais intrigante, um endereço. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dona Célia quebrou o silêncio com um tom grave. Disse que nunca soube exatamente quem era Vicente Alencar, apenas que Ana tinha muito medo dele. Segundo boatos antigos, ele era mais do que um criminoso comum. Alguns acreditavam que trabalhava para uma organização secreta, algo maior do que qualquer um na cidade podia compreender. Mas então, Helena percebeu algo ainda mais estranho. A carta de Ana, que lera momentos antes, mencionava que eles não podiam saber que sua filha estava viva. Eles quem? O silêncio da noite foi interrompido pelo barulho de um motor ligado. O carro preto do lado de fora começava a se mover lentamente, como um predador circulando sua presa. Helena se afastou da janela, sentindo a urgência da situação. Pegou o pedaço de papel com o nome e o endereço de Vicente Alencar e guardou-o no bolso do casaco. Era a única pista concreta que tinha. Dona Célia segurou sua mão por um instante, como se quisesse alertá-la sobre algo, mas no final apenas desejou boa sorte. Seu olhar carregava uma preocupação genuína, como se soubesse que Helena estava prestes a se aprofundar em algo perigoso. Assim que saiu da pousada, a noite pareceu mais escura do que antes. Helena entrou no carro e olhou pelo retrovisor. O veículo preto estava a algumas quadras de distância, mas ela sabia que estava sendo seguida. Sem hesitar, pegou o celular e ligou para Arthur. Descobriu um nome e um endereço: Vicente Alencar. A resposta do investigador veio em tom tenso: saia daí agora, Helena. Esse nome não deveria mais existir. O medo tomou conta dela, mas ao mesmo tempo, uma determinação inquebrantável se formou. Se esse nome não devia mais existir, então era exatamente nele que ela precisava focar. Helena acelerou, dirigindo em direção ao único lugar que poderia lhe dar respostas. Ela estava pronta para enfrentar a verdade. Mas será que a verdade estava pronta para ser descoberta? Gancho para o próximo capítulo. Helena segue o endereço de Vicente Alencar, mas descobre que não é a única atrás dele. Sua busca leva para um ambiente sombrio, onde as sombras do passado são mais perigosas do que imaginava. Enquanto isso, alguém próximo a ela sofre as consequências de sua investigação. Capítulo 7. O homem que nunca morreu. A estrada diante de Helena se estendia como um corredor sombrio, apenas os faróis iluminando a trilha sinuosa em meio à noite fria. O endereço de Vicente Alencar estava a algumas horas de distância, em uma área afastada, quase esquecida pelo tempo. Mas Helena não estava sozinha na estrada. O carro preto continuava seguindo seus passos, mantendo uma distância calculada, mas sem esconder sua presença. Era um jogo psicológico. Queriam que ela soubesse que estava sendo vigiada. Ela respirou fundo e forçou a mente a se concentrar. Medo e adrenalina se misturavam em suas veias, mas seu instinto de sobrevivência falava mais alto. Pegou o celular e enviou a localização para Arthur. Se algo acontecesse, alguém precisava saber onde encontrá-la. Conforme se aproximava do endereço indicado, a paisagem mudava. O asfalto dava lugar a uma estrada de terra, ladeada por árvores altas que pareciam formar um túnel escuro e opressivo. O GPS indicava que faltavam apenas alguns minutos. Então, os faróis atrás dela sumiram. Helena olhou pelo retrovisor e percebeu que o carro que a seguia havia desaparecido. Mas isso não a tranquilizou. Reduziu a velocidade e continuou. O destino era um antigo galpão industrial, aparentemente abandonado. Estranho para um homem que, segundo registros, já deveria estar morto há décadas. Ela estacionou e saiu do carro, sentindo o ar gélido contra sua pele. O silêncio ali era absoluto, apenas o som distante de grilos quebrava a monotonia. A estrutura do galpão era velha, com sinais de ferrugem e janelas quebradas. Mas uma luz fraca piscava lá dentro. Alguém estava ali. Com passos cuidadosos, Helena entrou no prédio. O cheiro de poeira e óleo queimado impregnou suas narinas. O espaço era vasto e escuro, mas no centro havia uma mesa simples, iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto.
E sentado ali, esperando por ela, estava um homem idoso, de cabelos brancos e olhos penetrantes. Vicente Alencar. Ele não parecia surpreso com sua chegada. Apenas observou-a com um meio sorriso, como se já soubesse tudo o que ela tinha feito até aquele momento. Antes que Helena pudesse dizer qualquer coisa, ele falou primeiro, com uma voz grave e controlada. Demorou para me encontrar. Seu sangue gelou. Vicente Alencar estava vivo. E esperava por ela. Gancho para o próximo capítulo. Helena finalmente encara Vicente Alencar e descobre que sua história é ainda mais profunda do que imaginava. Mas a verdade tem um preço, e alguém não quer que ela saia dali viva. Capítulo 8. A verdade pelo sangue. O silêncio dentro do galpão era absoluto. Helena sentia o ar frio e denso ao redor, como se a própria estrutura abandonada segurasse a respiração. Vicente Alencar, o homem que deveria estar morto há décadas, estava ali, sentado diante dela. Seu olhar era afiado, estudando cada detalhe de sua postura, como um jogador de xadrez prevendo os próximos movimentos do adversário. Helena não se deixou intimidar. De tudo que viverá nos últimos dias, essa era a peça final do quebra-cabeça. A única coisa que restava era descobrir a verdade. Ela deu um passo à frente e exigiu saber quem era Ana Martins de Souza. Vicente suspirou pesadamente, como se estivesse prestes a reviver um peso que carregava há muito tempo. Então, começou a falar. Disse que, anos atrás, Ana não era apenas uma mulher comum. Ela era sua filha. O chão pareceu sumir sob os pés de Helena. Vicente explicou que, no passado, ele fazia parte de uma organização poderosa, responsável por influenciar governos, manipular mercados e silenciar aqueles que sabiam demais. Quando Ana nasceu, ele tentou manter sua família afastada desse mundo sombrio. Mas, ao crescer, Ana descobriu segredos que não deveria. E um deles envolvia experimentos ilegais realizados por uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, uma indústria que, anos depois, seria comandada por Helena. Ana sabia demais. E por isso, tornou-se um alvo. Quando engravidou, tentou desaparecer. Mas os homens de Vicente a encontraram. Ela implorou para que sua filha fosse poupada, que não a tornassem parte daquela guerra silenciosa. E foi assim que Helena foi parar nas mãos da família Vasconcelos. Vicente a olhou com intensidade e disse que sua vida foi construída sobre um segredo. Que sua ascensão ao topo do império farmacêutico não foi coincidência, mas sim uma forma de mantê-la sob controle. Helena sentiu o impacto daquelas palavras. Toda a sua trajetória, cada decisão, cada conquista, tudo fazia parte de um plano maior. Ela não era apenas uma mulher bem-sucedida. Era o último elo de uma história de conspiração e traição. Antes que pudesse reagir, um som cortou o silêncio. Tiros. O galpão foi invadido por homens armados. Helena se jogou para trás instintivamente enquanto Vicente se levantava, sacando uma arma escondida sob a mesa. Aquele não era um encontro casual. Alguém sabia que Helena estava ali. E não queriam que ela saísse viva. A troca de tiros foi intensa. Vicente lutava com a precisão de alguém que passou a vida fugindo da morte. Helena rastejou até uma pilha de caixas, protegendo-se dos disparos. Seu coração batia como um tambor frenético. Então, viu Vicente ser atingido. Ele caiu, segurando o ombro ensanguentado, mas antes de perder as forças, olhou para Helena e sussurrou: "Corra! E descubra o resto sozinha." Helena não pensou duas vezes. Pegou o pedaço de papel com o nome de sua mãe biológica e correu para fora do galpão. Os homens estavam ocupados tentando conter Vicente, mas ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, viriam atrás dela. Agora, não restavam mais dúvidas. Toda sua vida foi uma mentira. E a única maneira de seguir em frente seria destruir quem escreveu essa história para ela. Com o carro acelerando na estrada escura, Helena olhou para o retrovisor e viu o passado se afastando. Mas ele não desapareceria. Agora, sua missão era reescrever sua própria história. E ninguém iria impedi-la.